Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. O Tinga Pod hoje tem uma grande novidade para vocês. Nesse quinto episódio, nós vamos conversar com dois grandes convidados. Pela primeira vez, o Tinga Pod tem em sua mesa dois convidados que trarão aqui histórias muito bacanas para vocês apreciarem. Dessa vez, nós temos dois grandes educadores que fizeram história e fazem história na educação do nosso município. Falaremos sobre educação nacional, educação estadual e também educação municipal. Aguarde só um instante que apresentaremos esses dois convidados para vocês. E agora vamos falar dos nossos colaboradores, aquelas empresas que acreditam no nosso trabalho. Para começar, quero falar para vocês da Tecmax, a Tecmax que é a melhor loja de telefonia celular de nossa cidade. Na Tecmax você encontra aparelhos novos, faz a revisão do seu aparelho usado e encontra vários equipamentos eletrônicos para a sua necessidade. Visita a Tecmax está com duas lojas, uma em frente à Feira Livre e outra ao lado do Bar do Bido. A loja em frente à Feira Livre é especializada em brinquedos e a loja ao lado do Bar do Bido é especializada em telefonia celular. Vá à Tecmax. Se você está precisando de manutenção no seu aparelho celular ou até mesmo comprar um novinho, vá à Tecmax. A Tecmax acabou de fazer reposição em aparelhos celulares. Visite a loja Tecmax. Lá você vai encontrar o melhor aparelho para a sua necessidade. Tecmax, o melhor atendimento e a certeza da melhor compra. E tem mais. Na Tecmax, você pode parcelar a sua compra no cartão de crédito e ainda ganha brindes. Não deixe de ir à Tecmax. Outra empresa que vem acreditando no nosso trabalho é a Adrielsat. Na Adrielsat você enconra tudo o que você precisa para ter TV digital de qualidade em sua casa. Visite a Adrielsat, procure nosso amigo Gessivaldo, conhecido por Del, e você vai encontrar tudo aquilo que você precisa na sua TV digital de qualidade. É na Adrielsat. A Adrielsat fica ali em frente à delegacia da cidade. Como eu disse para vocês, a Adrielsat tem tudo o que você precisa para ter TV digital de alta qualidade. Lá você encontra e resolve tudo, desde a compra, a instalação, manutenção e até o conserto do seu eletrônico. A Eletrônica Adrielsat é especializada em reparos de receptores de TV digital via satélite e box Android. A Adrielsat você também encontra a venda de receptores, conversores de TV digital de diversas marcas, aparelho da nova parabólica digital, recargas Sky, Oi TV e Claro TV. Também encontra cabos AV, HDMI, adaptadores e conversores de sinal, suporte de TV, LNB, cabo coaxial e conectores, além de uma diversidade de acessórios. Visite a Adrielsat na Rua Boa Vista, 21, em frente à delegacia, e nosso amigo Del vai lhe receber da melhor forma possível. Outra empresa que não deixa o Tinga Pod na mão é a Zonet. A Zonet que tem 100% da sua operação com internet e fibra ótica. Todo mundo está na Zonet. Venha você também. E você, Paula? Você também chegou para a Zonet? É verdade. Agora eu sou Zonet porque eu mereço, o melhor. E vocês sabem, que minha rotina é ligada no 220 e eu preciso de uma conexão tão rápida quanto eu na minha rotina. Sem dúvidas, a velocidade incrível, a estabilidade do serviço e os comentários dos usuários Zonet me surpreenderam. Vocês sabem que eu trabalho com vídeos, redes sociais e eu preciso de uma conexão que me deixe sempre online. E com a Zonet os meus problemas acabaram. Agora eu sou Zonet e lá em casa está todo mundo amando. O atendimento, é a cereja do bolo. Uma equipe super atenciosa, rápida e sempre me deixa tranquila sabendo que eu estou bem assistida. Agora é com você. É sério, se você também valoriza uma internet rápida, estável e com um atendimento que cuide de você, vem para a Zonet. Eu tenho certeza que vocês vão amar tanto quanto eu. Vem viver essa nova experiência. Estamos de volta aqui com vocês. Antes de começar o nosso podcast, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal. Isso servirá de incentivo para que a gente possa estar fazendo o melhor aqui para vocês. Após a vinheta, apresentaremos os nossos grandes convidados, dois educadores sensacionais do nosso município. Até já!
Estamos de volta e agora definitivo, né? Nós vamos conversar com dois grandes profissionais de nossa cidade. Hoje nós temos aqui em nossa mesa dois educadores. Vamos falar da educação, vamos falar dos desafios, né, dessa área tão importante na vida de todos nós. Estamos começando o nosso 5º episódio do Utinga Pod, o podcast da cidade de Utinga. Para começar esse bate-papo, eu queria apresentar para vocês um professor que nem é muito conhecido, né? Acho que ninguém conhece ele. E vamos ouvir um pouquinho desse grande profissional de nossa cidade. João, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Espero que você possa contar algumas histórias bacanas aqui da sua vida, né, dentro da educação. Você que tem alguns anos, né, alguns poucos anos na educação. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Ok, Ney. Eu que agradeço essa oportunidade, dizer ao público que sou inscrito, sou seguidor do Utinga Pod. Isso mesmo. Realmente é um canal que a cidade estava precisando. Eu tenho me informado muito. É realmente muito importante para a gente na cidade de Utinga ter esse canal e eu de pronto já lhe parabenizo por essa iniciativa. Poxa, João. Quanto ao professor João Mário, acho que boa parte das pessoas da cidade, das comunidades adjacentes, né, conhece realmente como professor João Mário. São mais de 30 anos de sala de aula e, sinceramente, espero ter contribuído, né, com a formação de muitas pessoas, né, no entorno dessa cidade maravilhosa que é Utinga. Pois é, João, com certeza você contribuiu muito, né, com a educação de Utinga. Mas ele não é só professor não, viu? João Mário, aliás, hoje ele é só professor, mas João Mário já foi um grande atleta. E a gente vai falar disso, viu? Antes de falar da vida dele na educação, ele vai falar um pouquinho sobre a vida pessoal, a vida particular dele. E vocês vão ouvir algumas histórias bacanas do professor João Mário. E eu agradeço também, João, pelas palavras aí em relação ao Portal Utinga, né? Esse portal que a gente tem tentado fazer o melhor, levar informação, né, da melhor forma possível, informação verdadeira, para que as pessoas possam se informar e também prestigiar eventos que acontecem na nossa cidade, né? Antes não tinha um canal voltado para isso e hoje nós temos o Portal Utinga. Muito obrigado pelas palavras. Bom, gente, e hoje tem uma novidade, né? Como vocês já sabem, aqui no Utinga Pod, no nosso podcast, é a primeira vez que nós vamos conversar com dois convidados, né? E hoje nós temos aqui em nossa mesa mais uma convidada muito especial, uma excelente profissional, uma menina que eu vou chamar de menina porque ela já foi minha aluna, viu, gente? Mas é uma senhora casada e mãe, uma pessoa sensacional e uma grande profissional que a educação ganhou, né, em nossa cidade e também a cidade de Bonito, que é onde ela presta serviço hoje. Seja bem-vinda, Isauri. Espero que você possa contar algumas histórias bacanas de sua vida, né? Tanto pessoal quanto profissional. Os microfones estão à sua disposição. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui, né, nesse podcast e, assim, gratidão por estar aqui, por ter a oportunidade de falar um pouco sobre a educação que fez parte da minha vida desde sempre. Então, gratidão. Podcast, o Utinga Pod, é um podcast que nos revela formas, né? Revela Utinga e revela pessoas de Utinga, porque a cultura e as vivências de Utinga são feitas pelas pessoas. Então, esse podcast vem valorizar exatamente essas pessoas. Muito obrigado, Isauri. Obrigado pela parte que me toca, né? Como um criador do Utinga Pod. É isso, gente. Nós temos esses dois grandes profissionais hoje aqui para a gente conversar. Nós vamos falar muito de educação. Afinal, né? São 3 educadores aqui na mesa, então não tem como ser diferente. Mas nós vamos também tentar ouvir um pouquinho da vida deles, algumas histórias, né, que eles possam ter para contar para a gente. Podcast é isso. Podcast são histórias contadas, né? E a partir de agora, né, nós temos esses dois grandes profissionais para nos trazer algumas informações e histórias também. Pois é, João. Então, já que eu falei, né, que você é professor e todo mundo conhece João Mário professor. Quem é que não conhece João Mário professor, hein, Isauri? Professor maravilhoso. Né? Inclusive, meu professor que aprendi muito com tá vendo aí? Eu acho que isso é unânime. Então, João, mas a gente vai saber um pouquinho assim da nossa vida, né? Da vida de vocês, antes de entrar na educação.
Eu falei que você foi atleta, né? Fala um pouquinho assim de João Mário menino, João Mário adolescente. Pois é, Ney. Eu, né, hoje mais conhecido como professor João Mário, mas assim, outros apelidos existem na minha vida, né? Galego, em muitos lugares que eu vou, hoje em dia, alguém grita lá, galego. Assim, por conta do esporte, na verdade. Você falou futebol, mas eu fui um garoto que pratiquei esporte, não só o futebol. Todo o nosso contexto familiar, de família muito humilde, que estudando aí no Sacramento Neto, onde hoje funciona a Secretaria de Educação ali. E já a partir daquele momento ali eu me destacava um pouco em relação ao futebol. A gente já tinha aquelas competições... Destacava um pouco, é humildade sua, viu? Já tinha aquelas competições, né, de uma escola contra outra. A gente jogava futebol ali, a Rua Teotônio contra Juraci Magalhães. Mesmo, postado geladinho. É verdade, litro de refresco. Aquele é o quisuco de verdade. É verdade. Né? Então, a partir daí, eu me inseri nesse mundo do esporte. E ao chegar ao colégio Senhor do Bonfim, você lembra que nós tínhamos lá o grande mestre Fefeu, a gente não pode deixar de falar nunca o nome desse cidadão, com que certeza. É um cara muito importante em nossas vidas. E a partir dali eu comecei a praticar com mais ênfase o esporte, não só o futsal lá, como o vôlei, o handebol e nos campos o futebol de campo, né? E isso foi crescendo a ponto de passar a disputar campeonatos. Cheguei a jogar em seleções de outras cidades, campeonatos. E assim, acho que o ápice mesmo foi ter inscrito no campeonato intermunicipal, que é talvez o maior campeonato amador da Bahia, né? Interior da Bahia. E em um desses anos aí, acho que quando tinha lá por volta de 20 anos, eu disputei essa competição pela seleção de Itaberaba. Nunca foi aquele atleta muito esforçado, era meio manhoso, mas jogava ali pelo meio campo. Mas era craque. Não era de fazer muitos gols, era muito mais de servir aos companheiros. Mas assim, tive essa história no futebol que, como falei inicialmente, hoje, quando eu saio para Itaberaba, para Morro de Chapéu, Rui Barbosa, sempre encontro um ou outro amigo que a gente bate papo sobre esse período. Cafarnaum, joguei muito no time do nosso saudoso tio, né, tio Joãozinho, sim, que vinha me buscar aqui para jogar futebol lá. E hoje tenho assim, essa amizade muito forte, né, não só no meio da educação, mas no meio do esporte também. Tem sim. Eu como sou teu primo, né? Acho que todo mundo sabe. A gente sempre que fala em teu nome em algum lugar aí na região, as pessoas falam, João Mário Galego. E para quem não sabe, gente, João Mário foi craque. João Mário ele não fala, mas João Mário só não foi profissional porque naquela época era diferente as coisas, né? Não era igual hoje, mas João Mário era craque. Você era craque. Do profissional, teve até um lance curioso, né? Passar para alguns, acho que muita gente sabe disso. Eu, quando tinha por volta aí de 17 para 18 anos, a gente tinha o AS Real, né? Time de garotos que sim, fazia frente aos grandes, né? E jogava no campeonato municipal. Né? Tinha aí o América, o Botafogo, e eram times fortes. E a gente já fazia frente a esses times. E em uma certa ocasião, acho que algum olheiro aí indicou alguns garotos daqui para fazer teste no Bahia. Eu lembro que o pessoal veio, olhou aí alguns jogos, e na data de firmar para ir para Salvador, minha mãe era viva ainda, e um dos rapazes foi lá em casa e minha mãe começou a chorar. Eu estava no 3º ano do ensino médio. Eu também nunca fui muito assim de vislumbrar com o futebol, tipo de profissionalizar. Então eu não tinha tanta vontade assim. Minha mãe acabou que disse para eu não ir, e eu não fiz os testes. Outros garotos foram, acabou que não deu certo, mas assim, não me arrependo muito não. O futebol, o esporte foi muito legal na minha vida. Mas acho que eu me encontrei na posição de profissional da educação e, graças a Deus, estou realizado por isso. Que bom. Talvez não seja tão bom para você, mas que bom para a gente, né, Isauri? Que bom para a gente, porque ele é maravilhoso. Na educação é então, talvez o futebol tenha perdido, mas nós ganhamos. E você, Isauri? João Mário jogou bola e tal, falou um pouquinho aí da sua vida antes, né? Do professor João Mário e antes da professora e coordenadora Isauri. Que história você tem para nos contar? A minha história passa muito pelos meus pais. Os meus pais foram essencial em minha vida. A educação inicia aí, porque o meu pai aprendeu a ler e escrever aos 16 anos. E ele sempre me falou sobre a importância da educação. Sempre. Então, os livros que ele tinha, as indicações que ele tinha, ele passou tudo para mim. Eu acho que poucos sabem, mas eu tenho uma irmã especial.
Sim, sim. Minha irmã especial, eu alfabetizei em casa, né? Assim que eu aprendi a ler e escrever, eu alfabetizei minha irmã. E fui tentando desenvolver com ela alguns critérios, né, para que ela evoluísse. Sim. Na época, ela é considerada autista, hoje a gente tem um laudo, a gente sabe, mas na época a gente não sabia. Mas, assim, o que a gente pôde fazer por ela, eu fiz, né, enquanto Sim. professora. Que eu, assim, por mais que a educação tenha entrado na minha vida desde cedo, eu sempre vi a profissão professora. Eu acho que aos 3 anos, quando meu pai falou, aos 3 anos, você já sabia que seria professora. Porque você falava, eu quero ser professora. Tá vendo? Olha, Ney, eu vou só dar um adendo aí às palavras de Isauri, porque assim, e dizer a Isauri, a comunidade tinguense e todos que nos escutam, que nos veem nesse momento, que assim, os pais de Isauri tiveram muito sucesso nessa empreitada que ela acaba de falar aí, das orientações para ela, porque eu posso falar que Isauri foi aluna, e você que é colega de trabalho sabe qual era o apelido que a gente tinha de Isauri. Isauri era chamada máquina de tirar 10, Era então verdade, sempre foi uma aluna. Obrigada. Talvez nem ela exemplar. sabe disso. Nem eu sabia A disso, gente né? falava muito isso na secretaria da verdade. escola, porque sempre foi uma garota muito dedicada, e a gente realmente tem um privilégio grande de tê-la agora como companheiro, como colega de trabalho. colega de trabalho. Então, assim, os pais tiveram sucesso nesses conselhos, viu, Zé? Não, Sim. engraçado é que eu fui perguntar para Isauri, né, um pouquinho da história dela antes de professora, e era educação, né? Ensinando Tá a intimamente irmã, ligada, estudando Sim. em casa. Eu vou contar uma historinha aqui rapidinho. Meu pai Pode fala, contar. olha, você aos 3 anos disse assim, eu quero estudar. Ali na Rua Boa Vista tem uma escola, né? Tinha uma escolinha Senhor do Bonfim. E eu, pequitinha, não tinha idade, mas eu insistia. Minha mãe foi lá, conversou com a professora e ela deixou que eu ficasse lá. Eu ia todos os dias e dizia, eu quero ser professora, eu quero ser professora. Então eu falo, eu sou professora, independente, né? Estou coordenadora agora, mas eu sou professora. A minha essência é essa profissão. É Que bom. isso que me move, é isso que me faz crescer enquanto pessoa, né? Enquanto missão de vida. Nossas crianças e adolescentes que agradecem, viu, Isauri? Porque, assim, eu te conheço há muito tempo, né? Eu, João Mário, nós fomos professores, né? Quando nós somos e fomos teus professores, e a gente realmente comentava muito mesmo a teu respeito. E admirava, porque você é de uma família humilde. Sim, né? muito Você é de uma humilde. família humilde, né, João? Exato. E assim, se esforçava tanto. É o que a gente mais deseja que aconteça com os nossos alunos, né? Porque a educação muda vidas. Muda, sim. A tua vida mudou. Sim. Hoje, né, tua vida mudou, e quem mudou foi a educação. Sim, foi a educação. Porque a partir do momento que eu tive acesso, por exemplo, à leitura, né, quando eu aprendi a ler, eu comecei a ver o mundo de uma outra forma. O mundo para mim já não era o mesmo, porque eu tinha informação e com aquela informação eu conseguia ver outros mundos, além do que estavam ali nas palavras. Então, educação, ela faz isso, né? Ainda hoje, no mestrado e estudando sempre, eu vejo o quanto a educação nos torna potente, o quanto a educação nos faz seres críticos, seres participativos, o tempo inteiro. Sim. Pessoal, olha só, eu tô aqui assistindo, viu? Igual vocês. Com esses dois aqui, acho que eu vou fazer isso mesmo. Pois é, e aí, João, você viu, eu queria saber de Isauri, né, um pouquinho antes da educação, e veio né, histórias da educação. E você, João, assim, como foi a tua história, assim, a tua inserção nesse meio da gente? Pois é, Ney. Eu, assim, desde muito cedo a gente trabalha. Você sabe que nosso período é um pouco diferente. Hoje, poucos garotos começam a trabalhar muito cedo. A gente tinha uma visão diferente. A gente já, ali, adentrando ao ensino médio, a gente já estava preocupado em o que ia fazer. Já fazia aqueles pequenos trabalhos ali. Eu sempre ajudei em casa de vender pirulito que a minha mãe fazia, ou outra coisa qualquer. Sempre ajudando meu pai. E aí, assim, ao concluir o ensino médio, eu, com muita vontade de estudar, a maioria sabe que meu pai era pedreiro, Zé Antônio, meu irmão mais velho, já trabalhava com ele, e eu, na verdade, tinha um sonho que era de ser engenheiro civil.
E até porque a gente tem um primo que já estava, né, na área, que é Marcelo Sena, grande engenheiro civil. Um abraço especial para o primo Marcelo, que é fantástico. E eu, assim, com muita dificuldade, a gente ainda conseguiu matricular em um cursinho lá em Feira, e eu fui morar em Feira, numa república, juntamente com o Marcelo e outras pessoas. Eu lembro. Certo? E ali tive um período por lá, mas na verdade não deu para continuar, muito mais por questões financeiras mesmo, difícil pagar aluguel, cursinho e tal. E eu tinha feito uma seleção para trabalhar no Banco Econômico, né? Quem não lembra, né, já existia um banco em Utinga chamado Banco Econômico. E nessa seleção era para uma vaga, eu fiquei em segundo lugar. O companheiro saudoso José Neto, né, irmão de Jailton, tinha ficado em primeiro lugar. Meses depois, o Banco do Brasil chamou o José Neto para trabalhar como funcionário do Banco do Brasil e surgiu essa vaga. Como eu estava com muita dificuldade lá em Feira de Santana, quando alguém ligou dizendo que havia a possibilidade de eu trabalhar aqui no banco, eu decidi abandonar lá, né, e vir para cá. Então, assim, tive esse emprego, trabalhei jovem no Banco Econômico por um período, não me agradou muito. Fiz até um ato de coragem, que quando o banco fechou a agência em Utinga, eles me deram a opção de ir para uma outra cidade, e eu cheguei em casa, falei, minha mãe era viva ainda, meu pai, minhas irmãs, e comentei que não iria seguir a carreira no banco. O pessoal ficou meio assustado, porque ganhava razoavelmente bem para a época. Mas eu tive a coragem de desistir naquele momento e tentar outras coisas. E por aí passei, trabalhei em cooperativa como gerente, supermercado, eu fiquei rodando alguns lugares até surgiu esse concurso do Banco o concurso da Educação do Estado. E aí, assim, eu, para quem me conhece, sabe, quando eu era jovem, muito tímido, eu não me via como professor. Na verdade, já tinha até trabalhado um pouquinho. Logo após eu sair do ensino médio, no ano seguinte, eu dei algumas aulas. Fui até professor da minha esposa, de Josi Gleide, de outras pessoas assim, mas foi coisa rápida. E não me via muito como professor. Mas a gente lá em casa, graças a Deus, tem uma pessoa que nos guia assim com uma luz muito grande, que é a mais velha, a Carminha. E ela, não, você vai fazer, tá? E praticamente me obrigou a fazer essa inscrição e fiz, graças a Deus, fui aprovado. E aí iniciou, né? Fui chamado. Ficava muito preocupado como seria a minha atuação enquanto professor, de falar para outras pessoas, uma vez que eu era muito tímido. Mas vou contar uma historiazinha assim, só para encerrar esse primeiro momento, de que eu, quando fui chamado, né, assim, acho que menos de um mês de aula, já tinha um curso de formação em Salvador, e não me lembro quem era a pessoa, não pôde ir, e que alguém lá ligou para a direção perguntou se eu queria ir. E eu fui a Salvador, lá no iate, você conhece o iate ali, do lado, né? Da... Bem jovem, 24, 25 anos, ali do lado da Paralela, e tinha lá professores da Bahia inteira, eram 400 professores, né? Num auditório enorme, com secretaria de educação, com gente da área de educação da Bahia. E eu me lembro como hoje que estava assim no meio da plateia e o orador lá começou a falar sobre a educação da região, ou da Bahia, e começou a perguntar a algumas pessoas como estava a educação em seus municípios. E em um dado momento ele apontou para o meio da plateia e perguntou. Eu me encolhi todo, achando que deve ser com alguém do lado, não é possível que é comigo no meio de 400 pessoas. Curiosamente, ele apontou novamente e falou, não, é você de óculos. Eu olhei para um lado, não estava de óculos, para o outro também não, e eu tive que levantar e falar um pouco sobre o que eu estava passando. Era um jovem, tinha assumido naquele momento, mas falei algumas impressões sobre a nossa cidade, sobre o que eu achava da educação. E eu acho que aquele momento foi assim determinante nessa questão da mudança em termos de timidez. Eu me senti muito leve depois, com vergonha, mas muito leve. E a partir daí são tantos outros momentos que a gente viveu, são mais de 30 anos que a gente vai falar aí ao longo do programa. Pô, que história bacana, João. Realmente, hoje nós temos você como um dos grandes professores da nossa cidade, né, Isauri? Sim. João Mário você tem um nome, na verdade, né, João? Não é porque eu estou aqui à tua frente, não, mas você tem um nome, né, na educação de Utinga. E o Utinga agradece por você não ter ido, né, para o Banco Econômico, até porque o Banco Econômico faliu, ou vendeu depois, vendeu, né? Exatamente. Pois é, gente, a gente está aqui, né, na mesa com esses dois profissionais da educação. E a partir de agora vocês vão ouvir só sobre educação, viu?
Não tem outro jeito. Como o João falou, Isauri, ele contou um pouquinho, né, de como ele, né, chegou a entrar nesse meio, né, que nós estamos. E a tua história, me recordo de você estudando ali no CMSB, né? O ensino médio você fez no CMSB? Fiz também. Também, né? Também, curso normal. O normal, né? O curso Isso, normal. curso Eu normal. me recordo de você estudando ali, assim, qual foi o momento que você disse, não, eu vou ser professora, ou como é que aconteceu isso? Logo depois que você, né, interrompendo, logo depois que você terminou o ensino médio, o que veio assim à tua mente, o que é que você pensou em fazer? Quando eu terminei o fundamental, eu já sabia. Eu Sim. queria seguir a carreira de professor, né? Professora. E aí tinha os cursos, né? Tinha magistério e depois transformou em curso normal. E no curso Verdade. normal, eu falei, eu vou seguir. É tanto que foi uma disputa imensa, eu lembro, para conseguir uma vaga. Porque eu lembro que teve fila, Não, naquela né? época tinha mesmo, né, João? Teve Tinha, fila, sim. era É. selecionado É verdade. a quantidade de vagas e minha mãe foi pra fila cedo, acho que 4h30, 3h30 da manhã, minha mãe já estava lá na fila para conseguir a vaga. Eu falei, manhã consiga, porque eu quero seguir nessa carreira. E manhã conseguiu e foi aí que eu iniciei meu processo, né, como o preparo, eu falo preparo Uhum. como professora, porque quem me preparou ali mesmo, que me deu as bases, e eu agradeço muito, quero deixar aqui, né, um agradecimento especial a Simone. Sim. Simone Belas, que me ajudou tanto, que me conduziu e me fez, assim, na prática, aprender o que é ser professor. Olha, Isauri, interromper um pouquinho aqui, você falou uma coisa aí que eu gostaria de lembrar aqui. O curso magistério e o formação geral que a gente tinha aqui, João, ele não fica devendo em nada esses cursos de pedagogia que a gente fez, que a gente vem vendo as pessoas fazer, porque era muito bom. O curso de magistério, eu fiz magistério, o João Mário fez magistério, você fez o curso normal, que era, né, foi a sequência do magistério. Era muito bom. Os professores, né, a didática de trabalho de cada professor, aquele estágio era tudo. O estágio era tudo. O estágio, eu sofri, o relatório. Eu sofri no estágio, mas preparava mesmo, porque assim, Sim. naquela época da gente, né, na minha época de João Mário, por exemplo, a gente fazia magistério e não tinha formação superior, né? Mas você já era professor, você entrava na sala de aula e entrava preparado. Inclusive, eu entrei no estado como professor de nível médio, de nível médio, né? Sim. Exatamente. Eu posso dizer que o magistério, hoje, né, em sala de aula, eu não tenho problema, por exemplo, com relatório, com identificar questões básicas, porque quem me deu esse suporte, essa base toda, foi o curso normal. Curso normal, quando eu fui para a pedagogia nível superior, eu já tinha todas as bases. As teorias, quando vinha as disciplinas e desenvolvia ali na teoria, eu já tinha as bases. E foi o curso normal, não ficou devendo nada, me deu realmente tudo que eu precisava, sabe? Sim. Agradeço sim. imensamente. O curso normal era um curso muito bom, o magistério que a gente fez também era muito bom. E hoje você atua você já atuou na educação infantil, né? Sim. E hoje você conseguiu ser aprovada no concurso do estado, Isso. né? Conta um pouquinho aí. Na verdade, esse ano até junho eu ainda estava, né, Educação infantil. no primeiro ano, né, do ensino fundamental, Sim. que é o processo ali de alfabetizar mesmo. É você identificar os níveis dos alunos, é você identificar as habilidades e as dificuldades e você ir desenvolvendo. Na verdade, eu falo que o primeiro ano é uma base assim que você não pode errar. Você não pode, porque é primordial. O aluno vai desenvolver tanto traços em questão de personalidade, quanto em questão de desenvolvimento mesmo, em questão de leitura, de escrita, de processo matemático. Ele vai aprender ali ele já tem um campo aberto do que são suas habilidades e como desenvolvê-las. Então, assim, eu atualmente não estou mais, né? A partir de junho, agora de 2024, estou coordenando no Colégio Estadual do Bonito. Concurso público? Sim, concurso público estadual, último concurso agora você estadual. Passou para a coordenadora? Para coordenação, isso. E tenho, assim, gostado também, gostado muito. Mas a essência de alfabetizar
é minha, assim, é um projeto de vida, que inclusive eu tenho um projeto, né? Agora ainda está no papel, mas eu tenho um projeto social para desenvolver nessa área de alfabetização. Que Projeto bom, social que bom. para Tomara que aconteça. alfabetizar. É Tomara um que projeto aconteça. meu de vida mesmo. É. João, você, acho que educação infantil só estágio, né? Só estágio mesmo. Infantil não, o F1, que a gente Foi. chama F1 hoje, né? Isso. Na verdade, assim, né? E a gente, no estágio que você fala do curso de O magistério. curso de magistério. Mas posteriormente teve quando a gente estava cursando pedagogia, né? Sim, Que a sim, gente é. passei É isso que eu quis tempo. dizer. Acho que a educação F1 na tua vida só na época de estágio, né? Exato, pela UNEB, que a gente passou um tempo, né, trabalhando com o F1. Trabalhei lá na comunidade de Riachão, fiz muitas amizades e, assim, tenho um carinho especial por aquela comunidade. Mas eu vejo que, assim, eu vejo o Isauri falar de educação infantil, como vejo minha irmã Edivan e outras pessoas. Sim. Acho que cada pessoa se identifica um pouquinho mais com uma área, né, da Sim, educação. sim. Eu acho que tanto eu quanto você, a gente já se identifica um pouquinho mais do F2 para cima, né? Exato. Então a gente tem mais, assim, habilidade, tem um jeito melhor de lidar com essa galera aí que está, né, chegando à juventude. E acho que eu me identifico bastante com esses garotos. João, interrompendo tu aqui, porque você falou, interrompendo tua fala, você falou uma coisa que eu me recordei de outra coisa em tua vida, acho que Isauri nem sabe. Eu me recordo de você pegando uma motozinha, uma XL 125 e indo para o Mocambo da aula. Exatamente. E eu acho que era do estado, não era? Do estado, exatamente. Olha, pessoal, para vocês que não sabem, ali na estrada do Mocambo, depois da ponte, um pouquinho acima, tinha uma escola do estado. E João Mário, professor João Mário, enjoou essa história. Rapaz, essa é uma história legal, né? Eu, quando fui chamado, né, já no núcleo, na verdade, a gente fez concurso para 20 horas na época. Mas já no núcleo me ofereceram trabalhar por 40 horas, tinha vaga. E eu já encarei as 40 horas. Então eu fiquei com 20 horas no Antônio Muniz, né, inicialmente, e tinha essas 20 horas nessa escola, aí na comunidade ali, depois de Cicil, para quem conhece a região. Exato, ali, hoje é chamado de Pereira ali, tinha a escola ali. Tem o Pereira mesmo. Eram duas salas de aula, mas funcionava apenas uma. E muito interessante, alfabetizei ali, inclusive. Você falou assim agora que eu me lembrei, entrei, ali era primário, Verdade, tem muita gente que passou por lá, que hoje me encontra, essa galera que morou ali naquela região. Alunos chegavam de moto, outros muito jegue, pouco, de cavalo. E você falou da minha moto, mas inicialmente eu ia para lá de bicicleta. Quando eu entrei no estado, eu ia de bicicleta. Não lembro, não. E com algum tempo de trabalho foi que eu consegui comprar aquela moto, a XLzinha branca, onde eu me deslocava para lá. Então, hoje, essa escola já, né, não existe mais, está lá só os escombros. Mas foi uma passagem interessante também na minha vida. É verdade. Pois é, professores. Professor João Mário, professora Isauri, hoje coordenadora Isauri, né? Bonito ganha, né, com você lá, Isauri. Desculpa o pessoal de Bonito, mas uma hora a gente traz Isauri para cá. Com certeza. João, eu também sou professor, né? Assim como vocês, e eu tenho observado, né, que está cada vez mais difícil essa questão de sala de aula, né? Muitos problemas relacionados à saúde, né, mental. Muitos alunos com crises, né, de ansiedade, depressão. E é engraçado que há um tempo atrás, ou era gente que não conseguia diagnosticar, né? Assim como você falou, Isauri, de ter uma irmã especial, né? Há muito pouco tempo, essas pessoas eram esquecidas, né? Sim. Eram esquecidas. A família que tinha que, né, se virar. Hoje nós temos muitos alunos especiais. Ainda não estamos preparados para isso, mas nós temos. E eles estão inseridos, né? Eu queria, João, que você falasse um pouquinho desses problemas, né, que a gente vê hoje, que não está fácil. Ser professor hoje e ser professor há 20 anos atrás, Isauri, é totalmente diferente. Né? E esses desafios, João? Pois é, Ney.
Primeiro, assim, é interessante falar sobre os desafios e sobre essas dificuldades, mas, assim, inicialmente queria deixar claro que nada disso faz com que eu me arrependa nem um pouco de estar na profissão. Sim, Eu claro. me encontrei e ainda assim eu fico até triste com alguns colegas quando fala que, né, deixaria para outra coisa. Eu, como você sabe, tive a oportunidade de trabalhar em outras áreas, passei em outros concursos e não assumi, Sim, porque realmente me encontrei. Agora, é fato o que você fala. A gente que tem aí um tempo de educação, eu estou chegando aí aos 32 anos, né, mais de 31 anos de educação no Estado, a gente tem realmente hoje dificuldades muito grandes de lidar com a juventude, muito. por vários motivos, né? É muito difícil elencar todos, mas assim, acho que essa questão que você falou, a gente tem encontrado muitos jovens com crise de ansiedade, muitos jovens que não sabem lidar com as tecnologias, não é do ponto de vista prático, é que ele não sabe utilizar a tecnologia para benefício cognitivo, para Sim, aprendizagem, sim. e isso tem nos tirado um pouco assim daquela autonomia de sala de aula, daquele jeito que a gente conseguia passar conteúdos para os nossos alunos há um tempo atrás. Então, assim, realmente mudou muito. Eu me lembro muito bem que há décadas atrás, já que por esse tempo todo, a gente conseguia trabalhar muito mais conteúdos do que nos dias de hoje. Sim, Eu, sem dúvida nenhuma. inclusive, recente aí, olhando lá nos meus arquivos, no computador, eu peguei uma avaliação aplicada há uns 10, 15 anos atrás, no sétimo, oitavo ano do Senhor do Bonfim, que hoje, sinceramente, é muito difícil para aplicar, até no nono ano, Sim. porque Eu tenho percebido isso também. a galera realmente caiu um pouco o rendimento, né, nessa questão da aprendizagem. Eu não sei exatamente quais são os problemas. A gente fica inferindo que tem vários problemas, né? Tem essa questão hoje do celular, tem as facilidades, tem uma série de coisas. Mas, como Isauri coloca aqui, colocou anteriormente, essa questão da alfabetização, eu creio que eu falo, não é o Tinga, é Brasil inteiro, precisa parar um pouco, precisa rever um pouco a formação inicial, porque ela é básica, e a gente depara com jovens no ensino médio que ainda não têm os conceitos básicos da leitura, da escrita, né, do cálculo mental, e isso dificulta bastante o nosso trabalho. É verdade, João. Eu costumo dizer para os meus alunos, assim, que quando você, né, nós fizemos o Fundamental 1, que na época a gente chamava de primário, só saía da quarta série, que hoje é o quinto ano, se soubesse as 4 operações e conjugar todos os tempos verbais. Você lembra disso? Exatamente. Se o aluno não soubesse conjugar os tempos verbais e as 4 operações, ele não ia para o ginásio, que é o colégio, né? E hoje, infelizmente, a gente tem, né, essa dificuldade em conduzir o aluno. É bom que se diga também, Ney, que assim, a gente está nessa realidade, mas a gente também não pode deixar de falar que a gente tem alunos brilhantes também. Sim. Né? Sim. Quando eu falei de Isauri, e é uma realidade, todos que do nosso período sabem que a gente realmente comentava, hoje eu tenho, tanto no Senhor do Bonfim quanto no Zenaide, alunos que realmente me motivam. Tem turma que eu vou dar aula, eu preciso, na noite anterior, no final de semana anterior, tá dando uma busca ali, não, eu vou dar aula para tal, para fulano, alguns alunos lá, que esses alunos fazem com que a gente né, motive um pouco a estudar. Então, assim, realmente a gente tem problemas sérios, salas numerosas, muitos alunos que a gente não percebe o engajamento dele com a aprendizagem. Isso é um problema. Talvez seja esse o maior problema hoje da educação, é a gente entender o que a gente vai fazer para motivá-los nessa questão da aprendizagem. Muitos alunos mesmo não conseguem. Eu acho que eles não sei, não têm perspectiva, não sei exatamente identificar quais são os problemas. Sei que são muitos problemas que a gente precisa identificar, porque realmente a gente está passando por um período muito ruim em termos de educação, de aprendizagem, se a gente for levar todo o contexto, né? É verdade. Olha, Isauri, João está falando em relação, né, a vivência dele, né, que é Fundamental 2 e ensino médio. E você, como saiu recente do Fundamental 1, né? Ali alfabetizando, esse tipo de problema também é bem visível no Fundamental 1? É visível, e assim, fazendo um parâmetro, né, entre
Fundamental 1 e ensino médio, já que hoje eu consigo ter esse parâmetro em relação às duas realidades, eu posso dizer que a realidade lá da alfabetização é isso, né? Esses desafios em relação crianças especiais, como a gente ajudar melhor, como abordar melhor, né? Para que elas tenham acesso. Salas numerosas também. E o estímulo, porque lá no F1 eles estão com 6, 7 anos, eles ainda têm eu falo assim, aquele colorido, né? Eles ainda acreditam, eles acreditam muito. Então você consegue desenvolver, vai desenvolvendo ali, apesar de muitos desafios. Não vou dizer que não tem, lá é muito desafiador sim. Uma sala com 25 alunos, para você alfabetizar, é complicado, né? Ainda os outros desafios também que permeiam ali o contexto. E fazendo esse parâmetro com o ensino médio, eu vejo no ensino médio realmente tem turmas ainda que são assim potentes, que querem, que buscam. E eu falo sempre para eles, gente, antes, na minha época, a gente não tinha a oportunidade que vocês têm hoje. Hoje vocês têm uma internet que te ajuda. Na época a gente tinha nossos livros ali. Mas como a gente, o João Mário falou, buscava. ajuda entre aspas, né? Às vezes atrapalha. Porque, na verdade, eles não sabem usar, né, João? É isso, não sabe. E acaba se tornando algo descontrolado, né? Sim. E outra questão é a questão também das salas numerosas também no ensino médio, né? A gente lida com essa questão também. Mas, assim, são desafios que não me desmotivaram, não. Eu acredito ainda, assim, na educação. E acredito que tem solução, tem... A base é importantíssima, já que vai refletir também, né, lá no ensino médio, porque os índices de pessoas que têm essa questão de alfabetização lá no ensino médio ainda é muito alto, são índices altíssimos, né? Sim. Questão de leitura, escrita, interpretação. Eu estava observando um simulado mesmo do Enem, e um dos maiores índices lá, os índices mais altos, foi inferir informação no texto. Né? Eles não conseguem fazer inferir informações. E isso é um processo que vem lá, né, da base. Eu falei uma coisa aí que acho que não entrou nessa fala de vocês, eu queria que vocês dois opinassem a respeito. Primeiro você, né, que Sim. Ela está com a palavra, viu, João? Primeiras damas. Essa questão, Isauri, que eu citei anteriormente, de tanto jovem, tanta criança, tanto adolescente com problemas de ansiedade, depressão, autismo, né? Você poderia falar um pouquinho a respeito? Sim, lá na educação também infantil e F1, a gente lida também com essas questões, né? Os alunos muito com essa ansiedade, essa preocupação do amanhã. Eles se preocupam muito com o amanhã, né? Eles têm problemas em casa, muitos problemas em casa, às vezes eles não conseguem lidar com isso. Eu vejo muito essa questão da base familiar ali em casa, sabe? Eles não conseguirem lidar com essas questões. E tem sido cada vez mais crescente esse número de alunos, né? Sim, adoecendo. E isso reflete no professor, no profissional. Porque o profissional, ele acaba ocupando vários outros lugares, né? Ele acaba assumindo o papel ali dos pais, ele acaba assumindo o papel do psicólogo, né? E assim a gente vai aprendendo a lidar com esses desafios, que não são fáceis. Não são fáceis. São desafios complexos. Sim. João, nós trabalhamos, né, João, nas mesmas instituições, a municipal e a estadual, que são as maiores escolas do município, e a gente presencia todos os dias. Todos os dias. E isso, João, tem sido recorrente, assim, e não era, né? Assim, a que você atribui isso, João? Pois é, Ney, são questões bem difíceis de serem respondidas, assim, a que se deve tudo isso, né? Até fazer um parênteses aqui para mandar um abraço, né, para essa galera do Senhor do Bonfim, a escola que a gente ama, estamos lá há muitos anos, Zenai de Idem. Então, assim, é muito difícil dizer quais são os motivos. Certo é que, assim, essa questão do diagnóstico, eu acho que está mais presente, né? Eu acho que lá, quando a gente iniciou, se diagnosticava muito pouco, né? Essa doença. Muitos pais não enviavam essas crianças para a escola.
E de certo que hoje elas estão inseridas, já tem um certo apoio, né, das escolas, do município, do estado, né? O município tem profissionais lidando com isso, o estado tem psicólogo dentro da escola, mas ainda assim não tem conseguido, atingir assim de modo que melhorasse essa condição para todo mundo. Sim. Pelo número de pessoas que você está falando aí, né? São muitos jovens, são muitas crianças que realmente estão passando por problemas. E esses problemas, assim, advêm do uso excessivo, eu creio, do celular. As famílias perderam um pouco a mãe sobre os filhos. Me desculpe até muitos pais e mães ouvintes do Tinga Pod, mas eu sinto que tem sido um pouco diferente em relação à nossa época. Sim. A gente verificava que as famílias elas tinham um controle maior sobre os filhos. Sim. Você tinha horário para chegar em casa, você, pelo menos na minha casa, na sua, a gente tinha medo de tirar uma nota baixa para demonstrar aos pais. Demais. Então tinha uma série de situações, né? Os pais conseguiam ali manter a gente mais atento a isso. E hoje, infelizmente, eu percebo que os jovens já não têm muitas essas preocupações. E lidam com a tecnologia muito cedo. Tem gente que está dando celular às crianças, né? Só para que você e a comunidade tenham ideia, por exemplo, na minha casa, a minha filha, eu tenho uma filha que fez 17 anos agora, mas ela ganhou um celular aos 14. Eu tinha combinado de dar aos 15, e assim, vi que já estava um pouquinho exagerado, todas as colegas com celular. É verdade. E ela ganhou um celular aos 14 anos. E a gente tem uma conversa, tem um controle, ela estuda muito, tem o tempo, é óbvio que tem o tempo para o celular. Mas eu, assim, uma das coisas, como falei, não dá para identificar tudo, mas uma das coisas que eu acho que tem atrapalhado bastante as crianças e os jovens hoje é o uso excessivo do celular. Olha, João, eu ia falar sobre isso. Isauri, ela falou, né, que os alunos hoje, que ela vivencia o ensino médio e tal, que eles têm, né, a ajuda ali do celular, da internet. Assim, mas no meu ponto de vista, claro, a modernidade chega, as coisas, a tecnologia, né, avança. Sem volta, né? Sem volta. E as coisas têm que acontecer. Mas assim, não sei se vocês concordam comigo e eu gostaria que vocês falassem sobre. A internet, essas novas tecnologias, elas realmente ajudam bastante, mas em nosso meio, com os nossos jovens, ela também tem atrapalhado bastante. Vocês concordam? Você concorda? Sim, eu concordo, porque eles, na verdade, estão usando de forma descontrolada, né? Exato, inadequada, não tem mais, assim, no momento da aula, o professor está explicando e eles usam, né, descontroladamente. E, assim, já tem até, né, uma proposta para que esse uso, né, em sala de aula seja ali seja adequado, que tenha o tempo adequado, que seja limitado, porque já é algo que está passando dos limites. Exatamente. Acho que o grande desafio, Ney, Isauri, pessoal aí que está nos acompanhando, é calibrar isso. Como a gente estava colocando, não tem volta. Você não pode proibir a tecnologia, isso seria algo inimaginável. Você falou aí calibrar, como fazer isso? Esse é um grande desafio. E assim, eu gosto de ler, de acompanhar muito, e eu tenho visto que, por exemplo, na Europa, Suécia, Dinamarca, eles introduziram a tecnologia muito cedo nas escolas. E ultimamente, há 2, 3 anos atrás, muitas escolas públicas da Suécia já não tinham mais livro. Todos os processos eram através de laptops, porque com professor em sala de aula, mas todos. E saiu uma pesquisa recente por lá de que eles verificaram que o cognitivo dos alunos estavam abaixo dos alunos anteriores, daqueles alunos de décadas anteriores que estudaram sem os laptops. E eles tomaram a decisão e estão tirando os laptops de sala de aula. Eu não sei exatamente como vai acontecer, provavelmente eles vão continuar usando tecnologia, mas de uma outra forma. E aí você vai me perguntar como, eu também não sei como, mas assim, vai ser a busca por esse caminho de calibragem, porque não dá para você jogar a tecnologia fora, mas não dá para continuar do jeito que está, né? Porque realmente o jovem com o celular enquanto você está falando sobre o conteúdo, né? Rede social em excesso, pouco estudo de conteúdos via a própria tecnologia, isso tem influenciado negativamente aos nossos jovens. Olha,
Eu tenho comentado isso, né, nas salas de professores e também eu falo dentro da sala com os nossos alunos que o professor, ele tem um desafio muito grande, né, que é competir com as tecnologias. E é isso difícil. É muito difícil. Você chega ali, né, com um conteúdo, com algo útil para a vida deles, mas é desleal a competição. Muito né? desleal. Eles Totalmente. estão interessados em outras coisas e é isso que eu sinto na sala de aula. Cada vez mais difícil dar uma aula. Olha, Ney, e assim, eu vejo, você mais que eu é mais ligado à tecnologia. Eu não sou muito, né, da tecnologia, ainda peço a minha filha, meu filho, muita coisa para fazer no meu celular. Eu também, viu, João? Eu também. Mas eu vejo que a gente tem no nosso meio grandes profissionais. Primeiro dizer que assim, o Tinga é privilegiado. Eu vejo grandes profissionais no Senhor do Bonfim, vejo grandes profissionais no Zenaide. O Tinga é realmente a cidade privilegiada nesse ponto. E eu vejo, nesta área tecnológica, colegas nossos fazendo grandes trabalhos. Eu nem gostaria de citar muitos, assim, mas por exemplo, tem uma professora Tassiara lá no colégio, que ela faz trabalho ligado à tecnologia, o professor Roberto, o Júlio, e tantos outros, Senhor do Bonfim também, tem uma galera que faz, mas ainda assim não está calibrado. Ainda assim, o jovem, ele ainda não está conseguindo entender qual é a proposta. Né? Não está entendendo qual é o ponto certo para que ele possa levar vantagem com a tecnologia. É exatamente isso que é o nosso desafio. É verdade. A gente falando dessa questão, né, da tecnologia, recentemente aconteceu uma coisa que eu achei bacana. Eu, enquanto professor, né? Claro que os alunos não gostaram, mas eu achei bacana e, inclusive, foi com reunião com pais. Você sabe, lá no Senhor do Bonfim, João, o Colégio Senhor do Bonfim, Isauri, eu não sei se você sabe, mas proibiu o uso do celular em sala de aula. Não em sala de aula, proibiu o aluno ficar com o celular dentro da escola. O aluno pode levar, né, o celular para a escola, mas ele tem que deixar na secretaria para pegar quando for embora. Eu achei isso uma atitude muito bacana da escola. E eu senti, João, eu não sei se você sentiu isso também, que deu uma leve melhorada no ambiente de sala de aula. Em alguns alunos também senti um pouco isso, né? Eles realmente, tinha alguns ali que estavam muito dispersos em relação à aula. Eles usavam escondido, a gente estava dando, de repente estava lá o celular, isso, né? Exato, Eu acho que deu uma melhorada, mas assim, aquilo que eu falei anteriormente, a gente precisa encontrar um meio em que a gente consiga extrair mais da tecnologia, não sei se o celular ou o laptop, extrair mais conteúdo para que ele possa utilizar aquela ferramenta. A minha questão é usar a ferramenta como benefício para a educação, entendeu? Para o próprio benefício, né? E bonito, Isauri, na escola que você trabalha, o aluno ainda usa o celular, né? Sim, inclusive agora na Feira de Ciências, os alunos desenvolveram uma pesquisa, né? E a pesquisa com eles mesmos. E aí apresentaram no seminário e, em média, 16 horas de uso de celular. Todos 16 horas de uso do celular. Então, assim, eles mesmos, ao apresentarem, ficaram espantados com esse dado. Porque é um dado altíssimo. Imagine 16 horas. Com sono, né? Demais. Então, e aí eles relataram essa questão de chegar com sono, né? De não conseguir a concentração ali, o foco, por conta do uso. Você falou uma coisa aí que eu chamo a atenção dos pais que estão nos assistindo, né? E chegou até esse momento do podcast. Gente, tomara que você chegue até esse momento. Né? Não assista só o início, não. Você falou uma coisa aí que eu chamo a atenção dos pais para observar isso aí. Tempo de uso, né? Sim. 16 horas é muito. Exagero. Se você pegar... Eu pego o celular da minha filha, dá 8 horas, dá 9 horas. Eu acho um absurdo, sabe? E aí... tem que estar observando isso, porque tem criança e adolescente, João, principalmente, que a gente trabalha ali no Senhor do Bonfim e no Zenaide, que eles estão dormindo na sala de aula, sabe? É porque eles passam a madrugada com o celular na mão. Sim. E aí o tempo que eles vão dormir é na sala de aula. Isso é um prejuízo imensurável, né? Na vida deles.
E hoje realmente já tem estudos, né, dizendo que a ansiedade, a perca de foco, a redução de algumas capacidades mentais está ligado ao uso exagerado, a essa tela exagerada, a essa luminosidade em relação a problemas, né, na visão, problemas em relação de conexões cognitivo, tudo ligado ao uso exagerado de telas. Gente, a gente tá vendo aí, né? Conversa com 2 professores sensacionais desse naipe aí, dá nisso. Agora vem um tema polêmico, viu? Eu queria que vocês não arregassem, não. Vem um tema polêmico aí que eu gostaria que vocês falassem sobre. Né? Vocês, Auri, que entrou no ensino médio, né, recente, está vivenciando isso. E o professor João Mário aqui, que pouco mais de 30 anos no ensino médio, quase nada, né? Já viu muita coisa acontecer e agora que as coisas... João, começando com você, né? E o novo ensino médio, João? Fala aí um pouco sobre o novo ensino tá bem médio. Comentado, né, Ney? E assim, eu vivencio essa questão do novo ensino médio desde quando eu era o gestor. Fui diretor lá no Zenaide Barreto. E me lembro muito bem do início das discussões. Eu, inclusive, fiquei até contente, ficava feliz com aquelas discussões iniciais. Por quê? A gente tem números muito baixos em relação ao ensino médio de outros países. Você sabe que o teste do PISA nos dá números muito baixos e realmente o Brasil precisa melhorar. E naquele momento ali, quando falava-se em mudança do ensino médio, eu tinha a esperança de que vinha algo melhor do que o que a gente estava apresentando. Também eu tinha essa esperança. E eu, inclusive, participei de discussões em Salvador, em Itaberaba. À época a gente era do núcleo de Itaberaba. E assim, quando veio a proposta que, em síntese, falava em você manter uma carga horária do núcleo comum e encontrar itinerários para que o aluno fosse aprofundar na área de conhecimento que ele tivesse mais afinidade, eu até que fiquei com os olhos brilhando. Olha, é uma proposta que vai dar certo. Que seria uma coisa bacana. Então, assim, neste primeiro momento, eu fiquei muito assim, alegre, imaginando que a gente fosse dar um salto de qualidade na educação, no ensino médio. Porém, a maneira como ela foi colocada desvirtuou totalmente daquilo que eu pensava. Verdade. Porque ela veio como medida provisória. Depois, quando implantou, ela veio com itinerários, muitos itinerários, assim, inclusive, no meu ponto de vista, alguns sem foco, com nomes estranhos. Não é só seu ponto de vista, não, dos alunos também, né? Diminuiu bastante a carga horária das disciplinas do núcleo comum. As tradicionais. A gente já teve 4 aulas de matemática, a gente passou a ter 2. As humanas passaram para uma aula, se não me engano. E de certo é que a gente ficou com uma educação muito pulverizada. Aluno com 18 disciplinas, formação para o professor não ocorreu, de maneira que você pudesse pegar um itinerário desse e fazer com que ele tivesse um resultado prático, né? Sim. Então, isso é importante também, tem que falar sobre formação de professor. Então, não houve essa formação. A gente com a formação tradicional, a minha, a sua, exauriu um pouco menos, mas ainda assim era mais tradicional. E a gente se depara com uma mudança que a gente não teve uma orientação para trabalhar com essa mudança. Exatamente. Né? E certo que, no frigir dos ovos, eu creio que o novo ensino médio atrapalhou e a gente piorou em relação... Atrapalhou. E está fadado a cair, né? Porque não tem como continuar. Não, acho que talvez vocês já tenham visto que a gente já está com uma nova matriz aí para o ano que vem. Ela tenta reparar um pouco, ainda não é a anterior, até porque muita gente quer voltar ao anterior, mas eu acho que a gente precisa... É outra coisa, eu falei da calibragem, mas a gente precisa encontrar um meio termo, porque também não estava legal o ensino médio antes da mudança. Sim. Eles agora tentam uma mudança, modifica... Mas foi isso que fez com que a gente tivesse aquela esperança, né? Exato. Agora vem com a matriz nova, inclusive está aí para a gente opinar sobre ela. Eu já dei uma olhada junto com a coordenação lá no Zenaide, e verifiquei algumas mudanças que eu achei interessante, a volta do número de aula ideal aí para as humanas. Sim. Na minha área, que hoje, já há algum tempo trabalho com matemática, né? Alguns alunos falam, se eu estou com matemática, eu já ensinei outras disciplinas, mas fiz formação em matemática também. Não melhorou muito, continuou com 2 aulas. Então, eu acho que física e química vai voltar a 2 aulas. Exato, tá uma agora, né? Que é uma reclamação geral
Aquele aluno que quer, né, aprender, na verdade. Uma aula de física por semana, ensino médio é brincadeira de química. Né? É verdade. Então, ele tá reparando um pouco aí para essa nova matriz que vai entrar em ação em 2025. E eu espero que a gente possa dar um salto de qualidade, né? Isso é importante, mas não é só isso que vai fazer a educação melhorar, né? Vai partir por a formação de professor mesmo, pela academia, pela própria conscientização das famílias, dos alunos. Eu espero que a gente possa... Eu tenho sempre esperança, eu sou um cara esperançoso, embora a gente comenta muito em secretaria, em sala de aula, das dificuldades que a gente tem passado, e é uma realidade, mas eu tenho sempre esperança de que a gente vai melhorar. Eu, né, e vocês que estão assistindo aí, a gente estava ouvindo a opinião de um professor, porque assim, eu também sou professor, eu tenho essa opinião que o João acabou de relatar aí, e a gente sabe que a opinião dos alunos também é parecida com essa opinião nossa. Agora eu queria ouvir a opinião de uma coordenadora, né, João? Porque assim, você é professor, a gente escutou o aluno e a coordenação, uma coordenadora, vocês, Auri, que hoje é coordenadora, né, do Estado. Como é que você vê esse novo ensino médio? Eu participei, né, das discussões, ainda como professora de F1, mas aí quando eu assumi ali naquele espaço do colégio, eu comecei a ouvir a opinião dos alunos, e os alunos tinham várias reclamações sobre essas questões. Essas eletivas, né, reclamando sobre as eletivas, sobre os itinerários. E aí, se a gente ouve dos nossos alunos que não está legal, que não está caminhando bem, a gente conclui que não está legal, né? Porque o professor, as primordiais, as matérias primordiais ali, ele não tem o tempo suficiente para desenvolver o trabalho ali, né? Ele não tem esse tempo. Mas... é como o João diz, né? A gente precisa ver essa nova matriz. Eu estou agora começando a observar, a discutir com os professores. E, assim, essa nova matriz, ela traz ainda algumas questões, né? Mas reduz em outras questões. Porém, o novo ensino médio, a gente vê os reflexos. Eu vou te perguntar uma coisa aqui. Interessantes. Eu vou te perguntar uma coisa aqui, porque você... era professor de F1. Sim. E recentemente entrou no ensino médio. Você não tomou um susto, não? Porque assim, você chegar a 18, quase 20 matérias, né, João? E aí tem umas matérias que eu realmente não vou me arriscar a dizer o nome aqui, porque não dá para dizer. Muito romântico. Né? Meu corpo no mundo. Exatamente. Então, você não tomou um susto, não, Isauri? Não, eu não tomei um susto, porque em casa eu tenho, né? Meu esposo é professor de química. Professor Tiago. E aí vive lendo sobre e mostrando, né? Inclusive ele que orientou bastante sobre essas questões do ensino médio. E assim, mas quando eu ouço as falas, quando eu vejo os alunos falando, quando eu ouço, eu tenho certeza de que realmente os itinerários acabam mudando muito o contexto. É como se distorcesse, né? Um pouquinho. Só para que você tenha ideia, né? Essa mudança, ela veio... Nós temos em média, em média não, a carga horária do ensino médio, ela é 3.000 horas, né? É 1.000 horas ano. A gente estava com 600 horas do núcleo comum e 400 horas de itinerários, né? De eletivas. Agora, para o próximo ano, me parece que vai para 2.400 horas e 600 de itinerário. Então, era 1.800 e 1.200, né, para fechar as 3.000. Agora passa para 2.400 e 600 de itinerário. Então, significa dizer que o núcleo comum ganha bastante. É uma luz. E aí, gente, vocês ouviram a professora e coordenadora Isauri falando do meu esposo que fez... O esposo dela tá aqui, viu, por trás das câmeras. E se tiver alguma falha na câmera aí, é ele, viu? Porque ele tá sendo assistente de câmera aqui. E se tiver alguma falha, então foi o professor Tiago, viu? Vamos falar, viu, Ney, que Tiago, a gente falou tanto de Isauri, mas Tiago também foi nosso aluno. Tiago também foi aluno de destaque, garoto. E um bom aluno, né? A gente se tornou amigo, né? Tiago, um companheiro. Conheci aí desde criança e se tornou um grande amigo, um grande companheiro. Um abraço especial aí pro nosso Tiagão, que hoje é o assistente. É assistente do Singapore. Pois é, rapaz, esse novo ensino médio, ele realmente, quando surgiu a conversa, né, a gente ficou esperançoso, mas
aconteceu o que aconteceu. O portal Tinga, né, quem quiser pode voltar lá nas publicações, é porque algumas pessoas pensam que esse novo ensino médio, algumas pessoas que não buscam se informar, acho que na Bahia, né, que a Bahia está com esse e tal, Sim. nacional, né, o país inteiro, e eu postei um vídeo de uma menina do Rio de Janeiro, né, uma adolescente chegou em casa, fez um vídeo pro TikTok, né, falando do novo ensino médio. E esse vídeo viralizou no Brasil inteiro, tem comentários do Brasil inteiro sobre esse novo ensino médio, deu 962 mil visualizações, João, quase 1 milhão de visualizações o vídeo. E os comentários, né, não sei quantos mil comentários de pessoas do Brasil inteiro reclamando. Então, se o Brasil inteiro está reclamando, tem algo que está errado, né? Exatamente. E é como você falou aí, né, a gente tem uma luz no fundo do túnel e esperamos que isso possa ser resolvido, né? Por partes, mas ser resolvido. Pois é, colegas, professores, né? Tem mais uma coisa aqui, polêmica, que nos dias atuais, né, na nossa educação, tem se falado bastante, né? O governo estadual, recentemente, começou a pagar o aluno para estudar, que é o Bolsa Presença. Isso é o estado da Bahia, né? Exato. O governo do estado da Bahia paga quanto, João? Acho que R$150. R$150 ao aluno para ir para a escola, né? E agora, né, depois, né, que o novo presidente Lula, né, assumiu, criou uma nova bolsa, né, chamada Bolsa Pé de Meia, né? Ou seja, o aluno ganhava já uma bolsa do governo do estado e agora mais uma bolsa federal para ir para a escola. Primeiro vocês me digam, né, o que vocês acham disso, depois eu vou dar minha opinião. Ok. É uma questão bem polêmica. Talvez não seja tão polêmica, né? Eu vejo algumas críticas, mas, assim, eu sou favorável aos programas. Embora a gente vai falar um pouco sobre a forma, né, com que ele é aplicado. Mas, assim, desconsiderar que a gente tem uma população vulnerável, de que muita gente, às vezes, precisa realmente deixar a escola para estudar, isso não dá para a gente desconsiderar isso. A gente vive num país pobre, onde as famílias têm uma renda muito baixa. Então, eu acho que os programas, eles são importantes demais, né? E a gente precisa dizer que não é todo mundo que recebe, né? Você precisa se encaixar ali, você precisa estar dentro de um patamar de renda, né? Para poder receber os benefícios. Então, de antemão, eu diria que é essencial que são cartadas certeiras dos governos que praticam essas ações. Porém, eu tenho algumas restrições à maneira como são feitos esses repasses, né? Eles atrelam muito mais à presença e ainda assim, né, eu acho que poderia intensificar mais, não só os 75% de presença, talvez fosse colocar para 80%, 85% para efeito de bolsa, né? E tem a questão também de que eles não atrelam ao desenvolvimento do aluno em termos de nota. Né? Sim. Então, eu acho que assim, é muito importante, eu creio que é essencial, mas creio que poderia dar uma melhorada na questão de que aluno vai ter esse recurso, né? Porque, no momento, muitos deles não estão muito preocupados. Eles sabem que se for para a escola, indo para a escola, marcou presença, ele vai receber o auxílio. Então, a gente tem, lá no Zenai de hoje, eu brinco com alguns alunos lá, tem uma até que eu peço um dinheirinho emprestado, porque ela recebe o 150, ela recebe mais 200, além dos 200, vai ter um dinheiro aplicado na poupança. Ao terminar o ensino médio, ela vai receber esse montante da poupança. Uhum. Se for fazer o Enem, as 2 etapas, recebe mais R$200. E olha que tem aluno para fazer esse ano. Ela ainda é monitora, né? O governo tem uma questão que quem é monitor, tem monitor para todas as disciplinas, sim, recebe mais um valor. Então, eu brinco com ela lá, né? Peço um dinheirinho emprestado. Ou seja, só que essa pessoa que eu faço essa brincadeira, eu vejo que é essencial na família dela. Porque é uma família que precisa, a mãe realmente tem dificuldade, tem a família grande, então esse dinheiro tem sido muito bem-vindo para essa família. Eu creio que não só para essa, para várias outras. Obviamente que eu vejo lá alguns que eu fico olhando assim, esse aí não deveria receber, porque está vindo só para a escola, não quer estudar e tal. Então, é essa questão da gente melhorar um pouco em quem deve receber esse dinheiro. Mas eu acho super importante esses programas sociais. Sim, sim. E vocês, Auri, compartilham dessa opinião de João?
Concordo totalmente. Realmente tem alunos que precisam, né? Eles realmente é um incentivo para eles. Mas os critérios, a forma, a abordagem deveria levar em conta também essa questão da nota, né? Questão do desenvolvimento dele ali no processo mesmo, né? Com relatórios, não sei, fichas de acompanhamento, algo que pudesse realmente avaliar ali no processo. Porque ali está vinculada, as bolsas estão vinculadas mais à presença mesmo, ali a presença, a porcentagem, né? Sim. Ou aumentar essa porcentagem, não deixar no 75%, aumentar, né? Para a frequência. Porque realmente, eu acho que favorecendo esses critérios, talvez ficaria mais... consolidaria melhor, justo, né? Ficaria mais justo isso, porque já que eles precisam, mas que fosse de forma mais justa. Zauri chegou agora, eu vou complementar assim, né? Porque lá no Zenaide, nossa coordenadora, Elisana, ela faz essas reuniões com a gente lá, e a gente tem sinalizado de alunos que não estão entregando atividade, que não estão fazendo as coisas conforme a gente imagina que seja. E ela tem feito esses relatórios. Porém, eu não tenho visto na prática se esses alunos têm deixado de receber por isso. Então, por isso que eu falo que essa questão de você verificar direitinho os critérios, porque embora a gente saiba que há uma necessidade, que a grande maioria do brasileiro ele passa por dificuldade financeira, mas há que se colocar um controle para isso, para que o aluno possa entender que aquele valor é para que ele estude, né? Não é simplesmente, é para que ele estude, que ele realmente possa dar um retorno cognitivo, de aprendizagem em relação a essas bolsas. Outra questão é a questão da informação, porque o aluno, ele precisa, já que ele vai receber a bolsa, que fique claro para ele, né? Assim, quais são os critérios que ele precisa seguir, que esses critérios sejam realmente mais consolidados, mais rígidos, eu acho, porque já que é algo que é um incentivo. Se é um incentivo, eu brinco muito com eles. Eu falo, gente, em minha época não tinha, quem dera que tivesse bolsas assim. Exato. Porque assim a gente investiria muito mais, né? E estudaria, talvez teria desenvolvido habilidades que poderia sim acontecer com esse dinheiro. E aí eles falam, mas isso eu vou ganhar de qualquer jeito, sabe? A fala dele, eu vou ganhar de qualquer jeito, sabe? Então não fica claro para eles por que dessa bolsa, por que eles estão recebendo esse incentivo. Na verdade, João Mário, né, e depois com a complementação de Isauri, vocês foram muito felizes assim nessa fala, porque era o que eu queria falar depois, né? Acho que o João Mário roubou minha fala, deixou eu sem teu. Mas é isso, João, eu também estou, né, dentro desse processo, e eu acho que deveria ter critérios mais rígidos para essa distribuição, porque o que a gente vê na escola é o aluno indo para a escola só para receber o dinheiro, entendeu? Sem preocupação com a aprendizagem. Se tivesse pelo menos ali, olha, nota tal acima, vai receber, e se cair essa nota, você fica sem. No meu ponto de vista, a gente teria um desempenho melhor dos nossos alunos. Sem dúvida, né? Eu acho que isso é primordial. Embora eu vou puxar um outro gancho em relação a isso e chamar a atenção de famílias, porque a gente está com toda essa dificuldade em sala de aula e a gente sabe que sozinho a gente não vai conseguir melhorar índice, melhorar essa questão de aprendizagem. E quando você fala desses programas, eu converso muito com os jovens e algumas famílias, eles precisam ter um controle maior, inclusive em relação ao uso desse dinheiro, entendeu? Sim. Então, verdade. Assim, eu vejo jovem do ensino médio que está juntando esse dinheirinho aí para comprar uma moto, para sair, sei lá... comprar celular. Então, entendeu? Assim, sendo que a família poderia ter um controle maior em relação a isso, né? Para que esse dinheiro, na verdade, é para as questões básicas da própria educação. Sim. Então, acho que a gente pede até que as famílias passem a observar mais os filhos em relação a essas situações. Na verdade, que eles comprem o celular deles junto para comprar moto. Agora, assim, se o governo distribuir esse dinheiro, é pensando no básico, né? Que é a alimentação, que é esse tipo... Não que eu não queira que os jovens tenham moto, né? Eu gostaria até que tivesse muito mais. A gente torce para que cada um deles... Eu falo muito em sala de aula isso, né? Que nós, enquanto profissionais, a gente fica muito feliz quando a gente vê que os nossos alunos conseguem se estabelecer na vida. E estabelecer na vida não é enricar, né? É viver bem, é ter um trabalho, é viver dignamente, entendeu? Então a gente fica muito feliz com isso. E é isso que a gente torce,
Por isso que a gente pede esse apoio familiar, não só em relação ao uso das bolsas, dos programas sociais, mas em relação ao cuidado mesmo que tem que ter com os filhos. É verdade. Tem uma coisa engraçada que aconteceu lá e você deve ter presenciado isso. Não sei se Isauri presenciou em Bonito. Bonito mesmo, que a eleição lá não foi nem tão assim, né, acirrada como o Tinga foi. E lá no colégio eu presenciava os alunos chamando o outro para apostar. E você sabe como é, né? Com dinheiro da bolsa, né? Não, desse mês vamos apostar. Rapaz, a bolsa que o governo tá dando para ver esses meninos. E eles apostando. Claro, né? Coisa entre amigos, né? Fazer aquela... Mas é isso, rapaz. Se tivesse um critério melhor, seria muito, né? Mais... Eu não sei se talvez formação, não sei, para as famílias mesmo, sabe? Para que elas... Sim. Ou alguma forma de fazer com que essas famílias tivessem realmente um controle maior. Verdade. Sobre essa questão das bolsas. Pois é, gente. Seguidor do Portal Tinga, né? Nós estamos no Tinga Pod, que é o nosso podcast. Esse podcast foi criado para isso, para bater papo, né? Para conversar. Aqui tem 3 professores na mesa e um professor ali do lado. Então, o que é que a gente tem que fazer? Conversar sobre educação, né? Então, esse podcast foi criado para isso. Nós vamos convidar aqui pessoas de todas as áreas. Inclusive, eu estava até falando para a Paulinha, que é, né, coreógrafa, que estava aqui no podcast anterior de vocês. E nós vamos convidar pessoas comuns também, pessoas que as pessoas nem conhecem direito da cidade, mas todo mundo tem uma história para contar. Sim. Exatamente. Todo mundo tem uma história. Muitas vezes uma pessoa aqui comum que, né, as pessoas não conhecem direito, de repente conta uma história que você se identifica, né? Sim. Identifica com a história da sua mãe, do seu pai e por aí vai. Então, Isauri e João Mário, o nosso podcast foi criado para isso, né? Hoje é o dia de vocês, né? Hoje é o dia dos educadores. Para quem, se tiver alguém que não é de Utinga assistindo, né? Professor João Mário é professor há mais de 30 anos, a esposa dele é professora. Professor Isauri, né? Não tem 30 anos ainda, o esposo dela é professor, né? Eu sou professor, a minha falecida esposa era professora, né? E aqui nós não temos, né? É isso aí. Tem outra coisa que eu queria comentar com vocês, né? A gente está chegando... É um erro meu, viu, gente? Convidar os dois ao mesmo tempo, porque eu tô vendo aqui que tinha podcast para um de cada vez, mas tá muito gostoso o bate-papo, né? Outros momentos a gente volta a conversar aqui. Eu queria que vocês falassem sobre um outro tema, né? Que é muito discutido no nosso meio, que é esse decreto, né, de aprovação automática. João Mário, o professor João Mário, ele pensa um pouquinho diferente de mim a respeito, mas vamos lá, vamos ouvir o professor João Mário. Não, mas de antemão também fui surpreendido, não só eu, todos nós lá, especialmente no Zenaide, que o que Ney está falando é um decreto do governo do estado. A gente, só para que as pessoas que nos acompanham tenham conhecimento, nós, em 2023, né, nós encerramos o ano, conforme a gente faz todos os anos, depois de provas, poucos alunos reprovados, porque, né, depois de provas finais, conselho de classe, e a gente, especialmente as escolas que a gente trabalha, não é muito rígido em relação a isso. A gente aprova a grande maioria, pouquíssimos alunos reprovados, alunos até que a condição não é tão boa assim, mas foram aprovados. E aqueles poucos que foram reprovados, curiosamente, em 2024, eles ficaram surpresos, muitos deles, né? Nem eles sabiam, se viram na série seguinte, né? Através de uma portaria do governo, gerou polêmica. Eu acho até que o governador foi infeliz em algumas entrevistas, falando em relação a isso. Mas eu realmente não concordo com a portaria. Eu acho que a gente precisa encontrar um meio para que a gente consiga passar os conhecimentos, não é aprovando de qualquer jeito que a gente vai melhorar isso. Embora a gente saiba que os governantes eles têm as intenções em relação a isso, né? Porque a Bahia está passando por um momento difícil em relação aos outros estados, está lá pelo final. E acho que tem toda essa questão do IDEB, né? O IDEB, as pessoas sabem, é uma cesta aí que além de conhecimento que ele tem que aplicar em provas,
ele tem a questão da evasão, das taxas de aprovação, reprovação, e acho que com isso ele teve a intenção de melhorar um pouco os índices do IDEB na Bahia. Porém, a gente tem ciência de que a gente precisa melhorar de outra maneira. A gente precisa buscar lugares que estão oferecendo coisas novas, coisas que estão dando certo, para que a gente possa passar realmente conhecimento aos nossos jovens e não aprová-los a toque de caixa como foi feito, né? Exatamente. O que é que você acha, Isauri? Eu chegando agora, né? Isauri não estava, né? Não estava, mas chegando, me deparei, né, com essa portaria, fiz a leitura, e assim, é uma portaria que polêmica, uma portaria que a gente vê que os alunos que não são aprovados, eles são aprovados, mas eles vão para RPP, né? Eles ficam em regime de progressão parcial. Exatamente. E aí, nesse regime de progressão parcial, muitas vezes, ele tem dificuldade porque ele não acompanha as atividades, ele tem uma dificuldade maior. E talvez realmente não seja, talvez o caminho seja... A gente precisa acolher o aluno, a gente precisa rever, né? Ou formas sólidas ali no contexto de sala de aula, escolar, outras formas para não fazer essa aprovação assim, totalmente automática, né? Mas sim uma aprovação significativa. Sim. Olha, Isauri e Ney, assim, Ney sabe, a gente tem visões um pouco diferentes em relação a isso. Ney é colega de profissão, primo, amigo, irmão, e a gente tem visões um pouco diferentes em relação às avaliações, inclusive. Porque, assim, só para deixar claro que alguns colegas até, eles acham que deve reprovar muito mais. Eu já não tenho muito essa visão. Eu não acho que é o caminho a reprovação. Né? Embora tenha momento que não dá para você... eu mesmo não vou colocar meu nome lá. O menino não fez nem provão. Se ele não sabe multiplicar, somar, diminuir, tudo bem. Mas, assim, eu, no meio da educação há muito tempo, eu fico meio ansioso porque a gente não encontrou o time de como a gente faz para que esse aluno ele tenha mais interesse e ele consiga aprender. Porque o que eu noto é que quando a gente reprova também, o aluno reprovado, ele não volta melhor no ano seguinte. As minhas experiências, ele não volta melhor. Então, assim, alguns colocam que a reprovação poderia ser uma saída. Eu não vejo assim. Embora também não seja daqueles que acham que a aprovação automática, como foi feita, seja o caminho. Então, eu sempre digo que eu sou uma pessoa meio de centro. E é uma grande dificuldade você encontrar esse meio termo, entendeu, Ney? João, na verdade, para vocês dois, quando o João Mário fala assim, é verdade, a gente às vezes a gente discute, né? e levanta mesmo a voz assim um pouquinho, porque o calor, né, do momento, e a gente discute muito sobre essa questão da educação. Mas assim, eu não acho que a escola boa é a escola que reprova, entendeu? Eu não penso assim, eu acho que a escola não tem que ter aquele índice absurdo de reprovação. Sim. Agora, também, 100% como o governo quer, eu acho um absurdo. Sabe? Porque, assim, a gente que está nesse meio, a gente sabe que tem pessoas que precisam, né, se esforçar um pouquinho mais. Sim. E eles não estão, nesse momento, se esforçando porque eles sabem como é que funciona o sistema. Relaxa, né? Relaxa, entendeu? Até aquele que tentava ser aprovado, com medo de ficar, hoje não tenta mais, entendeu? Então, eu penso que isso é muito prejudicial à escola, sabe? Tem um ditado que diz que toda unanimidade é burra, não é isso que fala? Né? Então, 100% de aprovação também eu não acho que é o caminho. Mas, enfim, né? E até porque a gente não reprova muito, como eu falei anteriormente. Não, né? A gente não reprovava muito. Era o mínimo, assim, o mínimo. O governo colocou alguns números que deixa até a direção das escolas, né? Dá um abraço para a Cris, a nossa diretora, deixa em saia justa, porque ele colocou ano passado, por exemplo, um máximo de 10% entre, acho que, se não me engano, de reprovação e abandono e tal. Então, assim, ela é muito corajosa, inclusive, né? Até admiro bastante isso nela. A gente aqui no Zenaide não seguiu as diretrizes do núcleo em relação a isso. A gente fez o nosso papel, a gente fez o conselho de classe e quem aprovou, aprovou. A escola fez as atas conforme foi a reunião. Mas, infelizmente, no ano seguinte veio a chamada portaria, né? Pois é, gente. Pode ir, Isauri. É isso, eu compartilho desse pensamento. Eu acho que reprovação não é o caminho, assim, né? Não é o caminho. Mas, assim, tem que encontrar
formas, né, de que a aprovação se torne significativa. Significativa sim, claro. No sentido de que os alunos precisam realmente participar, se esforçar, mas porque eu tenho contato, né, com essa questão do aluno, mesmo ele ter tido essa segunda chance, como eles dizem, eles não, ainda assim, eles não valorizam. É verdade, né? É verdade. Eles não mudam muito a realidade. Então, assim, se não muda muito a realidade, tem algo errado, tem alguma interferência aí. É verdade. E aí o caminho é buscar qual interferência para melhorar, né? Pois é, rapaz. Pois é, gente. Olha, se a gente pudesse, a gente tinha muito o que conversar e muito tempo, porque esses dois aqui, acho que dava para conversar durante 24 horas, viu? É uma pena, né, que a gente tem os nossos afazeres e estamos chegando ao final. Tem tanta coisa ainda que a gente poderia discutir, né? Mas é assim mesmo, né? Fazer igual televisão tem tempo. Pois é, gente, olha, foi um bate-papo sensacional, né? Quando vocês chegaram aqui, a gente tava até dizendo, e aí, como é que a gente vai fazer? Olha aí como é que a gente fez, né? Espero que os professores, né, nossos colegas, assistam, porque eu creio que muitos, né, vão concordar, outros discordar de algumas falas, mas é normal, né? Nem todo mundo pensa igual. E, João, eu queria agradecer, né, você por ter vindo, né, saído tua casa para vir participar e trazer essas informações e bater esse papo aqui com a gente. Fazer igual diz nos debates, né? Você tem direito às suas considerações finais. Ok. Pois é, Ney, eu fico feliz também, fiquei feliz. Na verdade, como falei no início, né? Eu sou um admirador do seu programa. Realmente tem alcançado... um público que até nos surpreende, a gente conversa sobre isso, né? Muito bacana mesmo. Verdade. E assim, pra gente uma satisfação falar da nossa vida, né? Desde quando a gente estudava lá pelo primário até os dias atuais, os nossos afazeres. Prazer enorme estar aqui com com o Isauri e com o Tiago, que foram alunos nossos, e a gente hoje tem esse prazer de tê-los como amigo e como colegas de trabalho. Né? E assim, pra gente realmente foi gratificante. Como você fala, teria muita coisa ainda pra gente comentar. Educação é inesgotável, ainda mais dentro desse grupo que nós estamos aqui, de famílias inseridas na educação, né? É só deixar um abraço especial para todos os colegas do Senhor do Bonfim, do Zenaide, as pessoas que estão nos vendo nesse momento, aos nossos ex-professores, aos nossos alunos, que a gente aqui acaba, às vezes, falando um pouquinho, é como se estivesse dando bronca, se estivesse falando mal, mas, na verdade, tudo que a gente fala aqui é pensando no bem das famílias, dos alunos, né? A gente eu, especialmente, assim, fico muito feliz com a minha estadia na educação, porque eu tenho uma relação muito boa com o jovem. Então, assim, gostaria de mandar um abraço especial para todos eles e dizer que a gente está sempre à disposição, quando precisar. Estaremos aí à disposição para ajudar, para passar informação, porque o Tinga Pod é um sucesso total. Eu fico muito feliz com essa presença aqui hoje. Pois é, João. E você falou uma coisa aí bacana, né? Que é mandar um abraço para os nossos alunos. E você sabia que tem muitos deles que não perdem um episódio. Eu sempre que eu estou na escola, professor, que dia sai o próximo? E com certeza ele vai estar nos assistindo, né? Legal. E eu também deixo aqui um abraço aos nossos alunos e dizer a eles que naquele momento que a gente fala um pouco, né, mais alto e chama atenção, é para o bem deles, né? A gente quer sempre o melhor para os nossos alunos, né, Isauri? A gente nunca deseja o mal a um aluno. Embora alguns pensem que a gente faz por maldade, a gente não faz por maldade, né? A gente faz... Eu costumo dizer a eles que quando estou na sala de aula, eu quero o bem deles, né, e o sucesso deles, assim como eu quero dos meus filhos, né, o bem e o sucesso dos meus filhos. Então é assim que eu lido com os meus alunos em sala de aula. E você, Isauri, muito obrigado. Olha, foi assim, muito prazeroso esse bate-papo aqui contigo, né? E você que é uma pessoa que tem a nossa admiração, saiba disso, né? Obrigada. Tanto eu quanto o João Mário, a gente admira demais você. Você Obrigada. Foi um dia aquela menininha que chegou lá no Senhor do Bonfim, né? E não dava trabalho, né? Não dava trabalho, como o João Mário falou, era a máquina de fazer 10. E hoje você está aqui como colega de trabalho, né? Quero te agradecer por ter
contribuído, né, com esse podcast da gente. E também as suas considerações finais. Bom, agradecer, né? Gratidão, gratidão mesmo. Foi maravilhoso, foi bem suave, assim, um papo gostoso, um papo legal. Agradecer a toda a comunidade utinguense, né? Ao pessoal da educação, meus colegas. Muito obrigada pelas contribuições. Muito obrigada mesmo. Gratidão. Valeu, Isauri. É isso aí, gente. Logo nós estaremos com outros convidados aqui. Nós pretendemos, né, trazer pessoas de todas as áreas possíveis, né, para que possa bater um papo aqui com a gente. E até a próxima.